pôr pra gravar, tá gravando já o vídeo. Você já tá Beleza. gravando o seu? Uhum. Estala o dedo junto comigo. Ó, quando eu instalar. Só pra mim é, sincronizar depois. Tá, então vamos começar. Boa noite, meu nome é Johnny, eu tô aqui com o Bruno, a gente é do grupo 5 e nós vamos fazer o react do grupo 1 sobre o subprojeto 2. Olá pessoal, me chamo Eduarda e eu faço parte do grupo 1. A gente vai apresentar hoje sobre o critério de estabilidade de Nyquist, margem de ganho em fase e sobre compensadores. Agora falando um pouquinho sobre o critério de estabilidade de Nyquist. Estabilidade é um critério, um comportamento que a gente quer em qualquer tipo de sistema físico que a gente esteja estudando. Por quê? Porque sistemas instáveis, eles são, em sua grande maioria, eles possuem um comportamento imprevisível, que a gente não consegue calcular, que a gente não consegue prever. E o critério de instabilidade de Nyquist, ele é capaz de dizer se um sistema é estável ou instável, através da característica do sistema no domínio da frequência. A equação do critério de estabilidade, na verdade, ela é bem simples. Ela é representada por Z igual a P mais M. O P, ele representa o número de polos em malha aberta no semiplano direito, e o N é o número de voltas completas em torno do ponto menos 1. O Z, então, ele é o número de zeros presentes no semiplano direito na função de transferência do plano imaginário. Se ele é diferente de zero, isso significa que o sistema ele é instável, pois ele possui polos no lado direito. Tá, vamos começar com um exemplo. Partindo desse sistema aqui, então a minha função em malha aberta, que é essa aqui que eu estou representando, é igual a 1 mais S mais 2. Agora, para calcular o diagrama de Nyquist, primeiro a gente coloca o nosso S tendendo a J ômega. Então, aqui na nossa G de S, a gente vai substituir onde tem S por J ômega. Aí aqui eu vou começar a jogar alguns valores para essa funçãozinha aqui. Então, eu vou jogar para os valores extremos e também vou jogar para alguns valores intermediários. Tá, então, com a ajuda do MATLAB, eu plotei esses pontos aqui. Essa reta, essa curva, na verdade, que interliga eles, ela é dada por essa angulação que eu tenho aqui. Esse ponto da origem aqui, ele tem uma angulação de 90 graus com a origem, certo? Quando a gente vem para esse ponto 0,25, que é esse ponto daqui, também tem angulação de 45 graus para a origem. E o mesmo ocorre aqui também, que tem 45 graus para a origem. E é dessa forma que a gente consegue plotar o diagrama de Nyquist na mão. Outra coisa também que fica fácil de notar é que quando o meu sistema ele tem apenas um polo, ele só vai ter uma volta. Então vamos ver se o nosso sistema é ou não estável. Vamos começar por N. Quantas voltas há em menos 1 mais J0? Como pode reparar aqui, que é nesse ponto que eu estou comentando, ele não tem qualquer envolvimento com o nosso diagrama. Então a gente pode falar que o nosso N é igual a zero. Agora vamos ver quantos polos a gente tem no semiplano direito em malha aberta. Esse aqui é a nossa função em malha aberta. Como é fácil perceber também, a gente só tem um único polo e ele é negativo. Logo, a gente não tem nenhum polo que esteja para o lado direito, certo? Então a gente não tem nenhum polo positivo. Então, o nosso P é igual a zero. Logo, o Z também é igual a zero. Então, a gente pode dizer que o nosso sistema é estável. Oi, tudo bom? Meu nome é Fernanda e Tá, como eu ia fazer um comentário nessa parte de Next, é, ali a explicação foi bem legal, mostrando os gráficozinhos, como que você traça o diagrama de Next, né? Só uma coisa, um comentário assim na questão de estudo que eu achei que foi um pouco difícil de entender, porque a gente sempre vê diagrama de Bode, né? A gente vê sempre o diagrama de Bode, o lugar geométrico das raízes e tudo mais, e essa parte de Next fica assim bem sucinta dentro da matéria, né? Mas Eu acho que essa parte, tipo, de Next é o que fica menos intuitivo, na minha opinião. Porque quando a gente está trabalhando com um gráfico de, por exemplo, gráfico de Bode, a gente já tem uma noção do que está acontecendo com o sistema. E olhando por Next, eu não consegui ainda ter uma noção do que está acontecendo. Aí complica mais. Ainda o professor deu aquela explicada lá de como funcionava a magnitude e a fase, que a fase podia ser comparada com aquela
com borracha lá, aí ficou mais Sim. fácil de entender ainda como que funciona o gráfico de magnitude de fase. Hoje eu vou falar sobre a margem de ganho e de fase. Bom, a margem de ganho ela é uma variação no ganho de malha aberta e ele é expresso em decibéis. A margem de fase é uma variação na defasagem em malha aberta. No nosso sistema, quanto maior o grau maior o nosso ganho e a nossa fase, mais os parâmetros do sistema podem variar até eles se tornarem instáveis. A gente pode fazer uma comparação com o LGR também, que quando mais afastado do polo imaginário eles eram, do eixo imaginário eles eram, maior o grau de estabilidade. A margem de ganho e de fase a gente consegue encontrar ela no diagrama de Nyquist e no diagrama de Bode. Aqui, considerando um sistema que ele é estável até que não ocorra um envolvimento de menos 1 grau, a gente faz a diferença de ganho entre a intersecção do diagrama de Nyquist e do eixo real em menos 1 sobre alfa, e também o ponto crítico. Portanto, se o ganho no sistema ele fosse multiplicado por alfa unidades, o diagrama de Nyquist interceptaria o ponto crítico. A margem de ganho, então, a gente pode representar por alfa unidades ou em decibéis, como eu já falei anteriormente. O GM, então, a gente consegue encontrar em decibéis como log de alfa vezes 20. A margem de fase é quando o nosso ganho ele é unitário e ele representa a proximidade do sistema da instabilidade. Com o ganho unitário, caso ocorra uma defasagem de alfa, o sistema se torna instável. Ele é representado, então, por esse valor alfa. Aqui eu separei um exemplo para mostrar como a gente pode encontrar no diagrama de Bode e no diagrama de Nyquist. Então, a gente tem aqui essa função de transferência e esse K igual a 6. E para encontrar esses valores, eu considerei a função Nyquist e Bode no MATLAB para a gente plotar. No diagrama de Nyquist, então, a gente consegue encontrar aqui uma frequência em radianos de 2,48 e no eixo real aqui ele está em aproximadamente menos 2,94, menos 0,3, né? O ganho, então, ele pode ser aumentado em até 33,33 vezes, você dividindo 1 sobre alfa, né? O GM, então, em decibéis, também pode ser encontrado como 10,45 decibéis. O diagrama de Bode, a gente tem aqui também aproximadamente 10,5, 10,45 e a frequência em radianos de 2,45. Aqui, quando o ganho é unitário, a gente tem uma frequência em radianos de 1,25, desculpa, e a margem de fase aqui de 67,7 graus. Bom, pessoal, vamos falar de... Bom, a gente dá pra ver ali na parte do diagrama de Nyquist, né? A questão do ganho K para o sistema ser instável ou não, que ele não é tão intuitivo quanto o ganho, a margem de ganho e margem de fase que ela mostrou por Bode, né? O Bode, ele, Verdade. traçando o gráfico de magnitude e fase, você já consegue ver, bater o olho, você já consegue ter uma noção, né? O diagrama de Nyquist a gente consegue saber se ele é instável ou não se a envoltória tiver se dentro dela tiver um polo, zero, ou até mesmo envolvendo ali o menos 1, que ela colocou no exemplo. atrás de fase, onde as principais características são menor erro em regime permanente e aumento do ganho em baixa frequência. Tá? Se a gente pegasse um ponto qualquer aqui e traçasse as retas, a gente, fazendo a somatória desses ângulos aqui, a gente veria que tem uma contribuição negativa em ângulo, por isso atrás de fase. Tá? Bom, aqui em frequência, a gente pode ver que se a gente fosse desenhar na mão, a gente encontra um polo primeiro, então a gente tem uma atenuação de 20 dB, depois o zero acaba com essa atenuação. Tá? Essa é a resposta em frequência e magnitude. Em fase, aqui excursionando pelo sinal negativo, a gente não tem contribuição nenhuma, depois a gente tem uma contribuição negativa aqui, né, uma atenuação, isso vai para zero. Se a gente tem um ganho K, a gente pode ver que a gente está dando um ganho nas baixas frequências, certo? E o erro em regime permanente a gente sabe que está relacionado à baixa frequência. Bora para avanço de fase. Bom, pessoal, vamos para avanço de fase agora. E as características deles são uma melhora do transitório com menor sobressinal e um tempo de assentamento menor também.
Bom, aqui a fórmula é a mesma, porém estão trocados, né? Se a gente fizer a contribuição de ângulo, a gente vai ver que isso aqui dá um avanço na fase. Vamos para a resposta em frequência desse cara, então. Acho primeiro um zero, então a gente vai começar a ter um levantamento de 20 dB por década, depois estabilidade. Em fase, agora excursionando pelo positivo aqui, né? A gente não tem nada, tem uma contribuição aqui em fase, depois não tem nada de novo, tá? Lembrando mais uma vez, isso aqui está relacionado com um beta, que é a distância entre o zero e o polo. Essa altura aqui também, tá? Que é a quantidade de graus que a gente vai avançar o sistema. Bom, vamos ver como que isso funciona na prática, né? Se a gente tem uma planta com essa resposta aqui, mais ou menos, né? Um pouquinho mais amortecida aqui em fase, tá? E a gente traçar essa resposta de estabilidade aqui, né? A gente vai ver que vai ter uma margem de ganho associada e uma margem de fase associada aqui, tá? O que acontece? Quando começa Nesse a ter esse caso ali, caimento, tipo, a gente... dá pra ver que o sistema já tá operando num regime que ele é instável, né? Porque já tá acima de zero. Então aquela margem, A margem de ganho, né? Acima a de margem de zero ganho, tipo, e a já é fase abaixo zero. de 180. Se esse referencial for 180, né? É, Mas eu acho que sim. às vezes pode ter se confundido por causa que não tem as linhas, né? O grid lá. Sim. Tá? O que acontece? Quando começa a ter esse caimento, a gente tem essa região aqui atuando, tá? Então, no fim das contas, no nosso sistema final, já com os compensadores, é essa resposta mais ou menos que a gente vai ter, certo? Então, isso aqui vai começar a agir, depois quando para, a gente tem essa queda, tá? Em fase é a mesma coisa. Começou a agir, demorou um pouquinho, tá? Demora mais para cair. Beleza? Então, o que acontece? Agora, se a gente for ver a nossa região de estabilidade, né? A gente tem aqui, ó, uma margem de fase maior, tá? E a gente tem também uma margem de ganho aqui, ó, maior, né? Maior. Então, o que acontece? A gente tendo uma margem de fase maior, ela está relacionada diretamente com o sobressinal, porque se, né? Então, ela interfere aqui, ó, nesse sobressinal, certo? E a gente excursionando esse sinal para a direita, que é o que aconteceu, a gente dá uma maior banda passante para ele, né? Mais atuação de frequência dentro do sistema. E diretamente relacionado com os tempos de assentamento e tempo de pico, certo? Então é daí que vem essas características do compensador em avanço de fase. Legal o jeito que ele explicou aquela parte de como a curva entorta quando você adiciona um zero, ou um polo e um zero, explicando o avanço e atraso de fase. Ali eu acho que tipo, se fosse para acrescentar alguma coisa, seria mais na parte de projeto mesmo, né? Sim. Os Que passos, né? como que o sistema reage quando você aplica um projeto de atraso de fase, que ele não elimina totalmente o erro em regime permanente, mas diminui bastante. Ou quando o avanço de fase também, que é para melhorar o transitório. Uhum. E o avanço de atraso, que é para melhorar o sistema por completo, né? Eu acho que por Mas foi falta de muito. tempo mesmo, É a falta gente de tempo decidiu mesmo, porque fazer 10 os minutos. dois. Uhum, a gente não conseguiu também colocar tudo. Uhum. Eu achei muito legal a Também gostei. explicação. Achei legal a apresentação, bem tranquilo de entender. Algumas partes teóricas que é mais Uhum. maçante mesmo, que você tem que estudar e aprofundar um pouco mais, mas de resto foi tranquilo. Muito bom. Beleza, então. Beleza.